Sejam todos muito mais que bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Opinião Segura, aqui diretamente dos nossos estúdios da Última Rácio, no centro de Brasília. Tenho a honra de receber aqui no estúdio, pela segunda vez, numa segunda grande entrevista que eu tenho com meu grande amigo Coronel Fel. Seja muito bem-vindo, comandante. Obrigado, Luciano. Satisfação estar aqui novamente, né? Nesse papel tão importante seu de levar informação de qualidade, e a gente fica feliz em participar disso. Tivemos uma entrevista que teve muito boa audiência, né? Obviamente, aproveitei aquela entrevista para falar um pouco mais da questão da parte de inteligência policial, porque o Coronel Fel tem aí um percurso, a gente pode falar um pouco mais à frente do percurso dele. Até já peço para aqueles que não assistiram ainda que acesse o nosso canal, tem a entrevista dele lá. Vocês vão perceber, vão conhecer um pouco mais da história do Coronel Ferro, que é uma grande referência na Polícia Militar. E hoje o Coronel Ferro é subsecretário das Escolas de Gestão Compartilhada do Distrito Federal, que é uma referência no Brasil. E ele vai poder falar aqui um pouquinho sobre essa grande experiência do governo do Distrito Federal, né, comandante? É isso. Os colégios cívico-militares do Distrito Federal, eles funcionam no modelo de gestão compartilhada. Então, um projeto que foi mandado executar pelo governador Ibanez Rocha já nos primeiros dias do seu primeiro mandato, né? Lá em janeiro de 2019, ele tomou a decisão de criar colégios cívico-militares no Distrito Federal. Então, foi aproveitado um projeto que já existia na Polícia Militar do Distrito Federal. Estudos foram realizados em 2017 e 2018. Uma comissão visitou outras unidades da federação, se inspirou muito no modelo do estado de Goiás, que já tinha várias escolas cívico-militares, mas nós criamos um modelo que é só nosso, porque aqui a gestão das escolas cívico-militares ela é dividida entre a Secretaria de Segurança Pública e a Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação faz aquilo que ela tão bem sabe fazer, que é a gestão pedagógica, enquanto a Secretaria de Segurança faz a gestão disciplinar. Ela leva as rotinas de uma escola cívico-militar e cuida da segurança, do controle dos corredores, da implantação dos projetos de uma escola cívico-militar, e há todo um normativo que norteia esse projeto. Há uma portaria conjunta número 22, está aí disponível no Google, né? É só digitar portaria conjunta número 22, gestão compartilhada. Ali estão os objetivos desse projeto de escola cívico-militar do DF, que são melhorar os indicadores da educação, facilitar o acesso à universidade para os alunos alcançados, criar na escola uma cultura de paz e melhorar a sensação de segurança. E com 6 anos de projeto, hoje a gente já pode dizer que esses objetivos foram todos alcançados. A gente tem aí no Distrito Federal hoje, entre as escolas públicas, nós já temos entre os 10 melhores IDEBs das escolas públicas do Distrito Federal, o IDEB apurado no meio do ano passado, e esse indicador de desenvolvimento da educação básica, ele é apurado ano sim, ano não, né? Então esse IDEB que foi divulgado no meio do ano passado, ele aponta entre as 10 melhores escolas públicas do DF, as 3 primeiras são Colégio Militar de Brasília, Colégio Militar Dom Pedro II, do Corpo de Bombeiros, e, terceiro lugar, Colégio Militar Tiradentes, da Polícia Militar do Distrito Federal. Mas, na sequência, o 5º melhor IDEB das escolas públicas do Distrito Federal é uma escola cívico-militar, do nosso projeto da gestão compartilhada. O 6º melhor IDEB também, e também o 8º melhor IDEB. Então, o 5º melhor IDEB das escolas públicas hoje do DF é o CEF-01 do Núcleo Bandeirante, que é um colégio cívico-militar do DF. 6º melhor IDEB é o SED 416 de Santa Maria, da nossa cidade aqui de Santa Maria, dentro do Distrito Federal, também um colégio cívico-militar. E o 8º melhor IDEB é o CEF-19 de Taguatinga, um colégio cívico-militar, que já tem aí 4 anos de funcionamento. Então a gente percebe hoje que aquelas escolas mais antigas, elas evoluíram muito no IDEB, ainda mais considerando que quando essas escolas foram alcançadas pelo projeto de escola cívico-militar, essas escolas tinham um IDEB muito baixo. Nós desenvolvemos um indicador de vulnerabilidade escolar
para escolher essas escolas que receberiam o projeto cívico-militar. Então, a gente alcançou somente as escolas que tinham o IDEB baixo, o IDH da localidade baixo, e também eram escolas que eram alcançadas pela violência. O mapa da violência nos mostrou que aquelas escolas eram vítimas da criminalidade. Exemplo estrutural, né, comandante? Então, somente escolas nessas localidades, né, Estrutural, Ceilândia, né, Planaltina, Itapuã, Paranoá, Samambaia, Riacho Fundo 2, Recanto das Emas. Hoje nós temos escolas na cidade mais nova aqui do Distrito Federal, a região administrativa mais recentemente inaugurada, desmembrada, que é Água Quente, uma região muito carente, não é? Já próxima da fronteira com o estado de Goiás, e acabamos de inaugurar uma outra escola lá. Então, assim, buscamos as escolas que realmente precisam de uma ajuda, né, de uma atenção maior do Estado. Então, por meio desse projeto de escola cívico-militar, o Estado se faz presente onde há uma maior carência da comunidade, onde há uma maior necessidade da presença do Estado, não só pelo braço da educação, mas também pelo braço da segurança pública. Então, é uma gestão compartilhada. As atribuições são divididas entre a Secretaria de Educação e a Secretaria de Segurança Pública, na gestão da escola. E quem executa a parte disciplinar, essa gestão disciplinar, é ou a Polícia Militar do Distrito Federal ou o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. E aí vários projetos são levados para dentro da escola, porque a comunidade precisa muito. Então, o primeiro projeto levado é o projeto de musicalização. Então, essas escolas passam a ter bandas de música, porque é parte da identidade cultural de uma escola militar ou de uma escola cívico-militar. Tem uma banda de música para os desfiles, para os momentos cívicos, né? Então, já é um ganho para aquela comunidade, né? Uma comunidade carente, onde a escola passa a oferecer aulas de música, teoria musical, leitura de partitura, né? Um bom instrumento musical, e são instrumentos de uma orquestra sinfônica. A gente fala banda, mas são orquestras, né? E a escola passa a ter um maestro, né, regente, que passa a ser um professor de música. Em E passa... segundo turno. Isso é atividade de contraturno, isso, né? Então a escola tem a sua atividade pedagógica normal no Já turno. assisti algumas apresentações, viu, São coronel? muito bonitas, né? Muito São bonito. muito bonitas. E chama muita atenção. Chama muita atenção. Impressiona muito, porque em pouco tempo essas crianças aprendem muito. De forma muito rápida. E uma coisa que a gente vê é que quanto mais carente a comunidade, você oferece uma oportunidade, melhor Se agarra, né? essa oportunidade é aproveitada. Então, primeira oportunidade é a musicalização, são as bandas de música. E aí hoje a gente tem na Escola de Música de Brasília muitos alunos que são oriundos desse nosso projeto cívico-militar, né? Porque com a aula de música essas crianças conseguem ser aprovadas, né, nas provas práticas para acesso à escola de música. A gente vê ex-alunos nossos hoje nas bandas das Forças Armadas, né? Então nas seleções das Forças Armadas, para as bandas das Forças Armadas, esses nossos ex-alunos têm conseguido uma colocação profissional nesse campo. É mais uma oportunidade para quem tem, né? termina sendo uma oportunidade profissional para quem tem dom nessa área. Então, o primeiro projeto é musicalização, como atividade de contraturno. Também como atividade de contraturno, e a escola passa a ser uma escola quase que integral, e isso é muito bom, isso é muito importante, porque são regiões carentes. Quanto mais tempo a criança ficar dentro da escola, mais ela está num ambiente protegido e em atividades saudáveis. Então, a gente tem também, além da banda de música, um incentivo à prática de esporte. É um projeto que nós chamamos de Projeto Escola de Campeões. Então, a Secretaria de Segurança Pública do DF incentiva a prática de esportes, comprando materiais esportivos e levando esses materiais para essas escolas. E aí os professores de educação física passam a ter esse apoio e esses materiais. E nós incentivamos também essa prática de esporte por meio das Olimpíadas das escolas cívico-militares. Então, cada escola se prepara porque quer participar dessas Olimpíadas, como toda escola pública também participa das demais Olimpíadas, dos jogos escolares, regionais e nacionais, mas essas escolas passam a ter mais uma Olimpíada, né, e no final vão para as outras Olimpíadas mais preparadas, porque os alunos passam a ter um incentivo à prática de esporte com uma atividade de contraturno, e aí se inserem as artes marciais, né, judô, jiu-jitsu, karatê, onde a gente vê as nossas escolas se destacando em razão de um pequeno incentivo que o Estado passa a dar, uma pequena oportunidade, e muitas crianças têm uma vocação para determinados esportes, para determinadas áreas das artes marciais.
E há um terceiro projeto, que são as visitas institucionais, também como atividade de contraturno, onde levamos essas crianças carentes a quartéis das Forças Armadas, a instituições públicas, federais e locais aqui em Brasília, eventos privados como a Campus Party, que é uma feira tecnológica. A gente já vem a cada ano buscando oportunidades para essas crianças, porque outras têm também vocação nessa área tecnológica e aí passam a ter, nesses ambientes, um acesso até uma colocação profissional. No ano passado levamos 2.000 crianças para a Campus Party, e esse ano a Campus Party está maior ainda aqui em Brasília. A Campus Party Nacional Nacional, é aqui, 17ª edição. é a 7ª edição. É 17ª nacional. Nacional, né? da Nacional. Exato. É a 7ª aqui em Brasília, né? Então, é muito maior do que do ano passado aqui em Brasília, e Maior. queremos levar 2.000 crianças, não é? Então o Estado realmente passa a atender melhor uma comunidade que é carente, oferecendo esse modelo cívico-militar. Reforçando que é oferecendo, porque o projeto só é implantado depois de verificada a vulnerabilidade. A escola tem que ser vulnerável para ser candidata. Os requisitos. É um requisito que está na portaria conjunta número 22. Mas verificada a vulnerabilidade, a comunidade tem que conhecer o projeto e tem que aprovar. Tem que querer. Então tem que querer. Fazemos uma audiência pública para explicar para a comunidade, que é composta pelos pais de alunos, pelos professores, pelos alunos adolescentes. Crianças não votam, mas os adolescentes votam, e os servidores da escola, de maneira geral, até os terceirizados, eles participam de uma audiência pública seguida de votação, e o projeto só é implementado realmente se a comunidade escolar aprovar o modelo. Nas últimas votações, a gente teve aí de 85% a 95% de aprovação do modelo aqui no Distrito Federal, e essa estatística passou a ser maior a partir do momento em que o IDEB foi divulgado no ano passado. Hoje já são 25 escolas no Distrito Federal, e o plano de governo do Distrito Federal prevê a criação de 40 escolas até o ano que vem. Já estamos bem próximos desse objetivo, e a gente consegue isso de uma maneira em que não é onerada a força militar envolvida, Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros. Então, seu efetivo ativo não é comprometido, porque hoje inauguramos as novas escolas contratando militares da reserva remunerada. A experiência tem mostrado que isso tem sido muito eficiente, porque são profissionais com pelo menos 30 anos de serviço, muitos dos quais ou foram professores ou monitores do Colégio Militar Tiradentes, aqui da PMDF, ou do Colégio Militar Dom Pedro II, do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Então eles trazem essa experiência, essa bagagem e a maturidade da vida, né, a serenidade, né, e o cuidado que se espera que esses profissionais tenham com esses alunos da rede pública de ensino do Distrito Federal. Então continuamos crescendo, são 25 hoje, mas queremos, esse objetivo previsto para o ano que vem, nós queremos alcançar ainda esse ano, né? Estamos envidando esforços para chegar às 40 escolas ainda esse ano. Se não for possível, ficarão faltando poucas para o ano que vem. O projeto é um sucesso, né, em vários campos, em razão disso tudo que a gente já falou, mas principalmente pelo incentivo e pelo apoio do governador do Distrito Federal, governador Ibanez Rocha. Também o apoio do secretário de Segurança, Dr. Sandra Velar, e da secretária de Educação, professora Elvia Paranaguá. Porque no começo não foi fácil, é um desafio muito grande, continua não sendo fácil. Educação sempre é um grande desafio. Há questões estruturais, problemas estruturais que nós enfrentamos, como condições socioeconômicas que nós buscamos atender, né, nas comunidades em que buscamos atender. Então, elevar o indicador de qualidade da educação nessas áreas é sempre muito difícil, mas nós conseguimos mesmo assim, porque é um trabalho integrado. Então, são as forças militares do DF envolvidas, apoiando a Secretaria de Educação, não é? E hoje, o Programa de Segurança Pública do Distrito Federal é o programa Segurança Integral, e aí a integralidade é isso, né? É envolver várias áreas do Estado, e isso acontece nesse projeto de gestão compartilhada, mas não só
as áreas do Estado, a iniciativa privada também, e a gente tem como exemplo a Campus Party nos cedendo ingressos para essas crianças carentes, e assim buscamos o apoio de toda a comunidade, e aí realmente é um verdadeiro exercício da integralidade, né? Por isso que o projeto é um sucesso. Apoio das autoridades envolvidas, apoio de diversos atores de todas as áreas do governo do Distrito Federal, não é? Então, esse profissional que vai para a escola, esse profissional militar que vai implantar esse modelo na escola, ele não entra em sala de aula, então as áreas são respeitadas, né? O espaço do professor é respeitado, que é a sala de aula, então cada um atua na sua esfera de atribuição, e o militar vai para a escola ajudar esses professores. Ah, o modelo ele cultua valores como ética, honestidade, civismo, patriotismo, respeito, responsabilidade do aluno, disciplina, meritocracia, dentre outros valores, de maneira, só citar um exemplo aqui, de maneira que quando o professor entra em sala de aula, é rotina de uma escola militar, de um colégio cívico-militar, os alunos ficarem de pé para receber o professor na entrada, na sua entrada na sala de aula e também na sua saída. Então, são rotinas que cultuam todos esses valores que eu citei e o aluno incorpora isso até para a vida. Assim como o esporte, que também incentivamos, né? São valores ali, como o espírito de equipe, disciplina no treinamento, responsabilidade, não é? Ética, respeito. Esses valores são praticados no dia a dia, nessas rotinas da escola cívico-militar. E isso traz um impacto na parte pedagógica. O professor tem mais tempo para ministrar sua aula, ele não perde tempo chamando a atenção de aluno, não é? Porque um valor cultuado é a disciplina e o respeito ao professor. Existe a figura do xerife, a tradicional figura do xerife, né? O chefe de turma, na turminha da sala de aula. A cada semana, um dos alunos é o chefe de turma, ele passa por essa função, onde ele exercita ali a liderança, a oratória, né, a sua capacidade de falar em público, a sua responsabilidade, e esse xerife, ele ajuda o monitor militar, não é? E ali esse xerife, ele pratica tudo isso, né? Então, o xerife já fez a chamada quando o professor entra. Ele já entrega a chamada pronta e fala, olha, só faltam 2 alunos ou 1 aluno, ou não há faltas. O professor não perde tempo chamando atenção em razão de problema de disciplina, porque aí passa a ser competência de um monitor, no limite que o professor estabelecer. É claro que ele é o líder, ele é o responsável pela sala de aula, mas se ele perceber um problema de disciplina maior, ele vai encaminhar aquele problema para um monitor, que vai chamar os pais, vai cumprir todo um protocolo. E esse protocolo está nos nossos normativos. Existe um manual do aluno, existe um regulamento disciplinar, um regulamento de uniformes, um regimento do Colégio Cívico-Militar, um plano operacional para a implantação do modelo nas novas escolas. Então, no começo foi muito difícil, mas ao longo do tempo fomos elaborando e aperfeiçoando esses normativos, aprendendo muito, não é? Ouvindo os professores, sempre num diálogo com os professores, e aquilo que está no normativo a gente aplica na prática, né? Respeitamos muito os professores, né? Isso é natural de todos nós, né? Até como seres humanos, todos nós, em qualquer categoria profissional, nós passamos para os professores, não é? Então, na construção do projeto, os professores foram muito ouvidos, e aí os normativos foram elaborados e aperfeiçoados, de maneira que o projeto hoje tem bons resultados em razão de tudo isso, né? De toda essa construção realizada entre a segurança pública e entre a Secretaria de Educação. Coronel Ferro, é interessante a fala do senhor sobre alguns aspectos que eu gostaria de comentar. Primeiro, que a questão é justamente do projeto, ele logo no seu nascedouro, nas escolas pilotos, escolher as piores, né, por assim dizer, as escolas que tivessem maior problema, os índices mais ruins, né, em relação à educação e também locais de índices de violência e criminalidade, justamente calcado naquilo que é a atribuição e que é o papel das forças de segurança pública, que é a questão da prevenção. Então, tem esse olhar de prevenção, né? O outro aspecto que a gente e aí eu faço um contraponto, porque a gente sabe que os colégios militares, por assim dizer, têm índices muito satisfatórios.
em que pese a gente saiba que são muitos concorridos, é feita uma prova, então, logo, obviamente, os melhores, né, passam naquela prova, então a escola já tem ali uma pleiade de alunos que já são um pouco fora da média, diferente da escola de gestão compartilhada, que você pega, quase como se dizendo assim, escola, terra arrasada, e obviamente ali partindo da base tentar construir, e os resultados são esses resultados impressionantes que o senhor traz em relação ao IDEB, e não só isso, o senhor vai falar também, eu creio que eu já ouvi, né, em algumas apresentações, inclusive premiações dos nossos alunos, né? E aí vem uma outra questão, que é justamente a questão dessa gestão compartilhada, que foi o caminho que o DF escolheu, diferente, por exemplo, do Goiás, né, em que a PM assume integralmente a educação. E, obviamente, como você tem domínio do ciclo completo, fica mais fácil, porque você tem a parte disciplinar e a parte de educação, eu tenho domínio. Agora, eu creio que a dificuldade que há é você fazer essa orquestração dentro da Secretaria de Segurança Pública, da Secretaria de Educação, juntando profissionais da área de saúde, obviamente, cada um respeitando o limite do outro, e tentando, obviamente, ambos com interesse comum, né, de entregar uma boa educação. Então, eu vejo que a tarefa ela foi muito difícil, né? E a gente vendo, né, e acompanhando esses números, é muito meritório, né, comandante? É realmente um programa de prevenção primária no campo da segurança pública, né? É o Estado se fazer mais presente onde há maior violência, né? É aplicar a regra de Pareto, a regra 80-20, né? A 80% das consequências que acontecem em razão de somente 20% de causas, né? Então a gente atendendo essas comunidades mais carentes, onde a violência é mais presente no ambiente escolar, a gente vai estar resolvendo 80% dos problemas de segurança pública no ambiente escolar. Esse é um ponto. É o Estado ser mais eficiente. Então, os órgãos de controle nos aprovam, eles aprovam esse modelo cívico-militar do Distrito Federal, porque eles perceberam, né, o Tribunal de Contas do Distrito Não é Federal, desvio de finalidade, né? é o Estado se fazendo presente onde há maior necessidade, né? E é competência dessas forças, está nos seus planos estratégicos, né? Atuar de forma preventiva. O Estado está sendo mais eficiente atuando de forma preventiva onde há uma maior necessidade, né? Então, TCDF, TCU, TJDF, né? Eles nos aprovam, né, e nos fiscalizam e nos controlam e nos aprovam por conta dessa ação eficiente do Estado, onde há uma maior carência, onde há uma maior necessidade. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que esse modelo no Brasil ele tem bem mais de 100 anos. É um modelo muito eficiente, você falou do Colégio Militar de Brasília, onde somente 10% das vagas são oferecidas para a comunidade, porque 90% das vagas são para os dependentes dos militares, principalmente do Exército Brasileiro, né? É uma escola do Exército Brasileiro, o Colégio Militar de Brasília, assim como os demais colégios militares do Exército espalhados nas outras unidades da Federação. E esse modelo surgiu no Brasil em 1889. Foi um projeto de Duque de Caxias, que estava preocupado com os órfãos dos militares brasileiros que morreram na Guerra do Paraguai. Então, Duque de Caxias concebe essa ideia de uma escola que seria criada para atender esses órfãos, e foram muitos militares brasileiros que morreram na Guerra do Paraguai. E aí foi criado o primeiro colégio militar do Brasil, somente em 1889, no pós-Guerra do Paraguai, né, algumas décadas depois, mas a ideia surge durante a Guerra do Paraguai. Então, foi criado o Colégio Militar do Rio de Janeiro, e que por 60 anos, a partir de 1889, foi o único colégio militar no Brasil. Quer dizer, uma escola daquilo que equivale hoje a ensino fundamental e médio, né, para jovens, crianças e adolescentes, não é? E com gestão militar e no modelo militar, né, com regras militares, com uniformes, né, com regulamentos próprios. Assim como existem escolas que são geridas por freiras, por padres, por pastores, há escolas presbiterianas, não é? Enfim,
salesianas e outras escolas que têm uma gestão própria e valores próprios, né? E isso é resguardado pela Constituição Federal, né? A pluralidade de práticas pedagógicas, né? Então, essa escola militar do Rio de Janeiro funciona por 60 anos como a única escola militar do Brasil, mas ela se torna uma escola de referência, de muita qualidade. Então, outros colégios militares foram criados pelo Exército Brasileiro em outras unidades da Federação. As polícias militares verificaram essa boa prática e falaram: nossa, que coisa boa! Os militares do Exército têm uma escola de ensino assistencial, assim são chamadas, não é? É uma prerrogativa para os militares do Exército, nós queremos também para os nossos dependentes. E aí surgiram os primeiros colégios militares Tiradentes dentro das polícias militares no Brasil, e hoje todas têm, né? Cada polícia militar no Brasil tem o seu colégio militar Tiradentes, pelo menos um. A unidade da federação que possui vários colégios Tiradentes dentro da própria unidade da federação. Os corpos de bombeiros militares pelo Brasil afora verificaram a qualidade da educação, não é? E a prerrogativa para os dependentes desses militares e falaram: nossa, queremos também. E aí foram criados os colégios militares Dom Pedro II. E os números mostram, né, em todas as unidades da federação, essas escolas se destacam no IDEB. Não é? Estão ali figurando dentro das escolas públicas, entre primeiro, segundo e terceiro lugares, e ficam se revezando ali a cada apuração do IDEB. Então é um modelo muito antigo e tem se mostrado eficiente no Brasil. Né? Aqui no Distrito Federal, o governador Ibanez Rocha, ele decidiu levar essa oportunidade para pais de alunos e alunos que querem esse modelo, porque o Colégio Militar de Brasília, Colégio Militar Dom Pedro II do Bombeiro do Distrito Federal e também o Tiradentes da PMDF, eles não conseguem atender a demanda da comunidade. As vagas para a comunidade são muito concorridas nessas 3 escolas. Então, para atender uma expectativa da comunidade, alcançar e atender os pais que querem esse modelo, o nosso governador Ibanez Rocha decidiu implantar esse projeto, que começa com 4 escolas somente, no início do ano de 2019, hoje estamos com 25, estamos partindo para 40, com a finalidade de alcançar essa comunidade que quer esse modelo. É lógico que nas votações, 85% a 95% da comunidade escolar aprova, mas vai haver sempre pelo menos 5% que não concordam, que não querem esse modelo para os seus filhos. Natural, né? Normal, né? E aí a Secretaria de Educação equaliza essa situação, oferecendo para os alunos que não querem e para os pais que não querem vagas nas escolas mais próximas de suas residências, né, que não têm o modelo cívico-militar. Então, no universo de 700 escolas públicas, o projeto visa, né, ele tem o objetivo de levar esse modelo a somente 40 escolas no Distrito Federal. E a gente percebe que hoje a procura ainda é muito grande. Nessas escolas que já funcionam no modelo cívico-militar, a partir do momento que a escola adota o modelo, se forma uma lista de espera na secretaria de pais interessados em transferir os seus filhos de uma escola pública comum para a escola cívico-militar. Coronel, e para aquelas pessoas que estão em casa, que não conhecem efetivamente o modelo, né? Obviamente tem ali a referência do Colégio Militar do Exército, né? O Colégio Militar, por exemplo, aqui em Brasília, né? O Colégio Militar Brasília, tem o Colégio Militar Tiradentes, tem o Dom Pedro, vê ali as crianças fardadas. No caso das escolas de gestão compartilhada, o modelo ele é replicado, eles utilizam fardas ou uniformes, como é que é a relação de corte de cabelo, as regras são similares, ou há algumas especificidades em virtude do modelo ser híbrido? Aqui no Distrito Federal, o projeto é muito parecido, o modelo é muito parecido com o das escolas militares, dos colégios militares. Então, há um regulamento disciplinar, ou seja, um normativo próprio. Existe um regulamento de uniformes, o uniforme é próprio, é diferente do uniforme da rede pública de ensino, mas não se tratam de escolas militares. Então, as regras são mais brandas e há também um cuidado com a comunidade alcançada, porque, como você mesmo já falou,
no Colégio Militar de Brasília, há uma seleção, há uma prova para somente 10% das vagas. Muitos querem essas vagas, então são vagas muito concorridas, e esses candidatos já sabem das regras e se submetem a essa seleção e já entram sabendo. No nosso caso é diferente. Vamos alcançar escolas que já existem, Tem adaptação. escolas com 600 alunos até 2.500 alunos, né? Em comunidades, numa realidade socioeconômica muitas vezes carente, na boa parte dessas escolas, nessas áreas alcançadas. Então, há todo um cuidado de acolhimento a essas crianças, porque essas crianças recebem um uniforme, mas tem criança que não tem um calçado para utilizar, essas crianças iam de chinela, então há todo um cuidado, um período de adaptação, e se a criança não tem o calçado, se faz uma vaquinha, de alguma maneira se busca um patrocinador que ofereça calçados, e a escola passa a ter um armário com calçados para as crianças que não conseguem comprar. Então, é um alcance social do projeto, né? E boa parte das vezes o pai não tem recursos para comprar o calçado. O uniforme é concedido pelo GDF, né? É comprado pela Secretaria de Educação, um uniforme bonito e que é tradição numa escola cívico-militar, o que traz, a gente percebe, um sentimento de pertencimento a uma escola que é diferente, né? Um orgulho do jovem a ostentar esse uniforme. Então, tudo isso contribui para um bom resultado no campo pedagógico. Na parte do corte de cabelo, que é igual a de qualquer colégio militar, mas existem questões nas nossas comunidades alcançadas e que são muito respeitadas. Se por um motivo religioso a menina de uma religião islâmica, por exemplo, ela usa um véu, né, na cabeça, é claro que isso vai ser respeitado. Isso é uma garantia constitucional do cidadão, mais da criança e do adolescente, não é? E isso vai ser aceitado, o pai vai requerer, vai só formalizar que por razões de religião ou por qualquer outra razão, como identidade cultural, né, religiosa, enfim. Então, o corte de cabelo vai ser. Ele tem um modelo próprio, existe uma regra, sim, existe um regulamento de uniformes, mas se a menina quiser usar por razões de identidade cultural, racial, um aplique no cabelo, um turbante, não é? Um corte afro, é claro que isso tem que ser respeitado, porque essas crianças já faziam parte daquela escola e nós não queremos que elas sejam transferidas ou saiam da escola por conta disso, não é? Então, um corte afro vai ser aceito, não é? Naturalmente, aqueles que preferem seguir o modelo tradicional vão estar dentro da norma, mas aqueles que preferirem, em razão da identidade religiosa, cultural, de gênero, ter um outro modelo do corte de cabelo, a própria norma prevê essa garantia, essa exceção. Então a gente aperfeiçoou a norma. No começo era a norma tradicional, mas hoje a norma é aperfeiçoada, e isso ouvindo os professores, ouvindo os assistentes sociais, ouvindo a comunidade. Ao longo do tempo fomos melhorando esses normativos e hoje a gente não tem nenhuma dificuldade, nenhum conflito em razão de um corte de cabelo. O uniforme tem que ser respeitado e as regras sim respeitadas. Há valores que são respeitados sem nenhuma exceção, como respeito ao professor, né, responsabilidade do aluno, cumprimento de horário, né, assiduidade, mas essa questão do corte do cabelo foi muito bem aperfeiçoada e hoje a gente não tem nenhum conflito em relação a isso. Coronel, e é um trabalho muito eficiente, né? Tanto da Secretaria de Segurança Pública como da Secretaria de Educação, no sentido, obviamente, são 6 anos, né, de projeto, né? Com números muito interessantes, e que ao longo desse período, obviamente, os problemas foram surgindo e foram sendo equacionados, né? Há questões, como o senhor falou, com uma consulta pública, e há pessoas que, obviamente, não querem um modelo. A gente sabe que há algumas narrativas contrárias à educação militar, né? As escolas de gestão compartilhadas, que obviamente elas são enfrentadas, e uma entrevista como essa aqui do senhor, muito esclarecedora, bem detalhada sobre como é o modelo, é muito importante. A gente já tem hoje diversos artigos científicos hoje,
pesquisas revelando o sucesso dessas ações e, obviamente, o cuidado que o Estado, e aqui o senhor falando, a gente percebe de uma forma muito clara, eu sei e acompanho o senhor há muitos anos nesse trabalho, a entrega a entrega e, ao mesmo tempo, o direcionamento no sentido de ir tentando equacionar, conversar com a sociedade, com as comunidades, no sentido de fato, demonstrar esse interesse que é de uma prevenção primária, de um cuidado, e, obviamente, deixando essas falsas narrativas, né? Volta e meia a gente percebe algumas notícias, inclusive essa semana tivemos uma a respeito de algumas orientações de organismos internacionais, no sentido de não entender como adequado o modelo, mas os números estão aí, né, comandantes? Muito positivos e as pesquisas já dão conta do sucesso dessas medidas no âmbito da educação. Narrativas sempre vão existir, não é? Mas a gente convida as pessoas, né, de onde saem essas narrativas, a fazerem uma visita às nossas escolas, né? Porque muita gente critica sem conhecer, sem ter ido lá ao ambiente e sem perceber o alcance social desse projeto de escola cívico-militar do Distrito Federal. Há pessoas que, mesmo vendo os bons resultados, elas vão se posicionar contra, e isso faz parte do ambiente democrático, né? Uns são a favor, outros são contra, mas nós temos que respeitar o fato de 85% a 95% da comunidade escolar, dos pais de aluno principalmente, dos professores e dos próprios alunos, eles querem esse modelo. Então, não pode vir uma pessoa lá de fora e dizer assim, vocês têm que acabar com esse modelo. Como assim? Perguntem para um professor de uma escola dessas, atendida pelo modelo cívico-militar, numa área carente, violenta, pergunte para um diretor se eles querem que o modelo saia. Eles ficam desesperados com essa hipótese, porque a escola volta para uma situação de vulnerabilidade, né? Então, é uma responsabilidade, né? Propor que esse modelo seja encerrado, seja extinto aqui no Distrito Federal. Alguém propor isso é porque não conhece a realidade dessas localidades, né? E, Coronel Ferro, a gente sabe, obviamente, que as forças policiais no Brasil inteiro sofrem de carência de efetivos, né? Então, eu vejo que o principal obstáculo hoje, e não é um problema só local, é justamente essa questão de como dar vazão e ampliar o número de escolas atendidas sem necessariamente, embora entendendo que o papel do policial que está na escola também é de prevenção. Mas, obviamente, há também aquelas críticas no sentido de entender que o policial tem que estar na rua, né, patrulhando. Então, e a gente sabe que o modelo adotado, ele leva em consideração também essas questões e tem avançado no sentido, e aí também é algo interessante, porque você oportuniza, e o senhor vai poder falar um pouco mais, desse profissional de segurança pública que já passou, que tem uma longa experiência, obviamente foi para a reserva, e tem a oportunidade de regressar à atividade, né, até sob o ponto de vista de contribuição, né, para mais essa missão ao longo da vida, né, comandante? Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco dessa orquestração dos efetivos visando a ampliação do número das escolas de gestão compartilhadas. Essa forma de atender novas escolas com militares da reserva remunerada é a forma mais eficiente encontrada, né, para inaugurar novas escolas cívico-militares, porque são profissionais experientes que trazem toda uma bagagem, é barato para o Estado, porque sai mais caro formar um novo profissional, Claro. fazer um concurso, levar um ano de formação e ter alguma Gerar a experiência. questão previdenciária de outro É, profissional. e com dependentes para a saúde, Isso. né, e tudo mais, né? Esses profissionais já fazem parte desse sistema de saúde das respectivas forças, ele só é reconvocado. Isso é uma figura que existe nas forças militares, né, a reconvocação, né? O militar ele não aposenta, ele vai para a reserva, onde está em condições de ser reconvocado, né? Por isso chamamos reserva remunerada. E aí há a figura do PTTC. O que é isso? É o prestador de tarefas por tempo certo. Isso existe nas Forças Armadas, no Exército, na Marinha, na Aeronáutica. Isso existe também nas polícias militares e nos corpos de bombeiros militares.
Então, no caso da Polícia Militar do Distrito Federal, isso está previsto na Lei 12086, né, a figura do prestador de tarefas por tempo certo. Só que a PMDF, ela, ela executa recursos, né, ela é mantida com recursos da União. Então, aqui o Distrito Federal preferiu contratar o pessoal da reserva com recursos próprios. É uma vontade do governador Ibanez Rocha, né? Então ele destina os recursos para a contratação desses novos profissionais que estão na reserva remunerada. Então essa figura deixa de ser a figura do PTTC, mas é uma contratação similar. Ela é chamada de PTTD, é o prestador de tarefas por tempo determinado. Então, no lugar de ser o PTTC, que é regulado pela Lei 12086, onde os recursos vêm da União, nós contratamos no modelo PTTD, onde os recursos vêm do GDF, né, da chamada fonte 100. Então, a contratação ela acontece porque o GDF disponibiliza recursos para isso. Assim, ela tem feito para o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e, recentemente, o governador Ibanez Rocha ele declarou a sua intenção de contratar policiais militares, 220 policiais militares, para a inauguração de novas escolas esse ano, né? Já há cálculos orçamentários para isso, para execução a partir de agosto desse ano até dezembro. Então serão contratados, num primeiro momento, 220 policiais militares da reserva. Ou seja, aproveitar toda essa experiência, há uma vontade do governador de inaugurar novas escolas, ele destina os recursos e a Força vai e executa esses recursos, reconvocando o seu pessoal da reserva, fazendo uma boa seleção e aproveitando toda essa experiência. Então, uma forma eficiente, não onera o efetivo ativo das forças de segurança, muito pelo contrário, esse pessoal vai atuar na prevenção e o resultado vem no longo prazo, né? Lá na frente, você cuidando da criança hoje, como diria Aristóteles, né? Educar a criança, para não ter que punir o adulto no futuro, né? Também Pitágoras falava isso, né? Cuide da criança, para não ter que punir o adulto no futuro. E é interessante, né, Coronel Ferro, que até o secretário já mencionou isso numa entrevista, o doutor Sandro, né, que a época que ele era estudante era muito comum, em cada colégio, inclusive privado, escola privada, tinha um policial ali na frente da escola, em que tinha essa relação aproximada com os estudantes, conhecia os estudantes Ele pelo fala isso nome, né? sempre. Ele não, ele Ele lembra o comenta. nome do soldado do Exato, batalhão escolar que exato, exato. cuidava da escola Então, dele. obviamente, se a gente for observar, por exemplo, né, quando nós ingressamos na corporação, a população do Distrito Federal era bem menor do que é hoje e nós tínhamos mais policiais à época, né? Então, hoje a Polícia Militar não consegue colocar um policial em cada escola, é impossível isso acontecer, né? Então, existe o batalhão escolar, em que há o patrulhamento, há esse atendimento, né, a todas as escolas, mas é muito interessante pontuar essa obrigação da polícia, sobretudo da polícia militar, no sentido de atender a comunidade escolar. E as escolas de gestão compartilhadas, né, e é por isso que eu insisto nessa questão dessa prevenção primária e essa atenção, né, comandante? E um outro ponto que eu gostaria de mencionar é apesar das escolas de gestão compartilhadas terem pouco mais de 5, 6 anos aqui no DF, mas é uma expertise que a Polícia Militar há décadas já desenvolve, porque, assim como acontece em todo o Brasil, todo quartel tem um projeto social, né? Tem uma escolinha de futebol, uma escolinha de judô, e diversas atividades que o quartel já recebia essas crianças, né? Bombeiro Mirim, né? Bombeiro Corpo de mirim, Bombeiros. policial mirim. Então, na verdade, a Polícia Militar há décadas, e é importante também mencionar, né, sobretudo para aqueles que criticam, talvez mencionando que a Polícia Militar não teria capacidade de cuidar, até porque constitui função, né, o 667, o decreto que regulamenta a função e o papel das corporações, tem ali como o ensino, né, a educação como uma obrigação, e nós, né, desde da formação, nas academias, nos cursos de formação, nós aprendemos e temos que desenvolver
a capacidade da docência, né? Nossos policiais também são educadores, são instrutores. Então, isso tem muito a ver com a nossa cultura, a cultura da educação. E nada mais do que o que está sendo feito, em que pese a gente saiba que há uma separação muito adequada entre essa gestão compartilhada, entre aquilo que é acadêmico, daquilo que é a questão de cuidar, né, da segurança da escola, né, comandante? É, são vários os projetos sociais, né, das polícias militares no Brasil e também dos corpos de bombeiros militares, como esses que você citou, né? O Bombeiro Mirim é um deles, mas o PROERD é Proerd, um sucesso no Brasil inteiro, importantíssimo, né? você tem Então, um prevenção às drogas, programa Lobo Guará de Lobo Educação Guará, Ambiental, Teatro teatro, Rodovia. rodovia, educação no trânsito, né? Enquanto Lobo Guará é educação ambiental. O alcance desses projetos, né, no campo da prevenção é importantíssimo. Então, quem prega a extinção desse modelo cívico-militar, será que vai pregar também a extinção de um PROERD, né, ou então a extinção de um colégio militar de Brasília, ou do Tiradentes, ou do Colégio Militar Dom Pedro II, né? Então, a gente vê que realmente é narrativa isso, né? É uma perseguição ideológica, porque essas forças estão ali usando os seus melhores recursos em ações preventivas, naquilo que a gente chama de prevenção primária. Isso se enquadra também em polícia de proximidade, né? Polícia comunitária, Sim. o policial ali como referência para a comunidade, muito próximo, ouvindo a comunidade, participando da comunidade, interagindo com a comunidade de uma forma ou de outra, e a gente passa a ter nesse projeto do DF essa interação das forças militares, né, Corpo de Bombeiros e também a Polícia Militar, né, nesses ambientes escolares, né. Tem sido um sucesso, né, tem dado certo, são excelentes práticas e sempre sendo aperfeiçoadas, não é? De maneira que a comunidade tem aprovado bastante, os professores têm aprovado, e vamos chegar ao objetivo de alcançar 40 escolas. E, Coronel Ferro, eu sou testemunha lá na secretaria, nesses 2 anos que eu estou lá trabalhando com o senhor, acompanhei várias reuniões em que o assunto Escola de Gestão Compartilhada veio à mesa, né? E aí eu gostaria de dar esse testemunho. Primeiro é de observar quando o senhor trouxe algumas questões, insistindo e sempre tentando colocar as suas crianças, por assim dizer, né, os alunos atendidos pelas escolas, nos diversos eventos e oportunidades que o senhor via ali, como uma campus party, né, de levar os alunos, insistindo, por exemplo, às vezes num evento que ia ter uma apresentação para levar os seus alunos, e aí tem toda uma questão de uma dificuldade de transporte, né? Tem a questão da segurança dessas crianças, tem a questão da alimentação, e eu sempre vi o senhor muito esforçado, e ao mesmo tempo o brilho no seu olhar quando você fala dessas crianças, é muito bonito, e eu até já conversei uma vez com o senhor, quando essa preocupação que o senhor tem e os demais colegas que trabalham com essas crianças, né, a transformação que os senhores farão nessas crianças que vão repercutir por gerações, né? E eu relato porque, às vezes, a pessoa média aí, né, que às vezes tem condições, não sabe o que representa, às vezes, para uma criança de uma escola pública, né, de ir a uma campus party, às vezes de ir num clube, né, de ter oportunidade de ter um dia num clube, numa piscina. E eu me lembro que eu estudei numa escola pública carente, no Gama, no Distrito Federal, e eu me lembro até hoje de um passeio que nos foi propiciado num clube que tinha as MEC no Parkway. E até hoje eu lembro daquele dia formidável que nos foi propiciado por uma ação como essa. Então, às vezes, você pega ali aquele aluno, né, a visitação a um quartel do bombeiro, subir a uma Magiros, né, a visitar um quartel da PM, andar numa viatura, ir numa campus party, conhecer uma feira de robótica. Isso, às vezes, vai ser o divisor de águas na vida daquela criança, né. Às vezes Marca, você é uma criança você que está plantando uma semente ali, né, que vai repercutir. Então, é muito bonito e belo os diversos eventos que eu participei, as reuniões,
não só o senhor, mas também os colegas da Secretaria de Segurança, da Secretaria de Educação. O senhor falou do DF, do programa, né, DF Mais Seguro, Segurança Integral, que é esse cuidado que de fato o doutor Sandro tem de integrar as políticas. A gente vê a Secretaria de Ciência e Tecnologia muito alinhada, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, e a gente percebe também, né, nessas reuniões, como eu via os colegas lá da Secretaria de Educação querendo levar o melhor para esses alunos, né? É isso mesmo, são crianças muito carentes, né? Comunidades muito carentes que precisam de uma oportunidade. E às vezes, como você lembrou aí da sua visita ao clube, né, quando estudava na escola pública, né, é a oportunidade dessas crianças, né? Às vezes moram muito perto aqui do plano piloto, como Santa Luzia, aqui perto, ou estrutural, mas não vem ao plano piloto, né? Então essas visitas cívicas, esses passeios, né, são importantes para essas crianças como atividade de contraturno. E o bacana, falando de integralidade, né, do programa Segurança Integral, é que outras instituições nos apoiam, não é? Então, por exemplo, eu não posso deixar de citar aqui o projeto Na Moral, Na do moral, Ministério Ministério Público, Público do doutora Distrito Luciana, Federal, né? né, Luciana Asper, né? Luciana Aspa. Então, um Grande amiga. projeto maravilhoso e que é parceiro, né, e que vê essa vulnerabilidade dessas escolas e que está presente também numa parceria nessas escolas. Se vier um circo muito bom aqui para o centro de Brasília, né, esses circos aí no padrão Circo do Soleil, é claro que a gente vai lá pedir umas 5.000 vagas, um show, um dia de show para essas crianças que são carentes, né? E no meio do show, entre uma apresentação e outra, uma palestra sobre violência sexual contra meninas, né, contra adolescentes, então trazida por profissionais preparados para levar essa mensagem para essas crianças, né? E outras palestras no campo da segurança. Então, eles têm uma oportunidade cultural e tem também uma ação do Estado que visa protegê-los, né? É, é, então, é papel nosso. Eu lembro aqui, nisso aí que você me falou, houve um momento em que, numa parceria com o Comando de Operações Táticas Especiais do, do, do- da Polícia Federal aqui em Brasília, né, o COT, uma unidade especializada, né, para operações especiais realmente. Então, eles têm um centro de treinamento, tem ali pistas para as instruções, para os treinamentos, e o COT cedeu, né, um dia esses espaços e ministrou uma palestra para crianças carentes nossas, né? Então levamos uma escola da estrutural, também outras escolas mais vulneráveis, porque a oportunidade era muito boa. E nós tínhamos um aluno de uma dessas áreas que tinha sido vítima de violência lá na infância, e ele já estava no ensino médio, só que ele tinha um trauma muito grande. Ele não falava em sala de aula, mas não falava mesmo. Ele se comunicava com os professores pela escrita, embora fosse inteligente, alfabetizado, mas só se comunicava com um bloquinho ali onde ele escrevia para a professora. Quando a professora perguntava, ele respondia de forma escrita, entregava. Tinha uma timidez extrema e não falava com os colegas, nem no intervalo, muito menos na sala de aula. E a escola já tinha esse aluno desde o ensino fundamental 2, ele estava no ensino médio, e essa escola visitou o COT. O COT fez todo um passeio para mostrar os equipamentos, né, a atribuição do COT, como é que é o treinamento, como é que eles operam, passearam de carro blindado, não é? Enfim, passearam nas pistas de treinamento, né? Aconteceram desafios ali em equipes para cumprir uma missão ali, pistas de orientação e tudo mais. E no final, uma palestra de um colega nosso, que é agente da Polícia Federal e pedagogo, não é? E que viveu numa comunidade carente do Rio de Janeiro. Foi criança lá e ele contou a história de vida dele para essas crianças, né? Que na infância dele foi muito difícil, né? E que ele achava que não ia conseguir, mas que a mãe dele falou que se ele estudasse ele ia conseguir. Então ele contou de forma muito pedagógica a história da vida dele. E no final da apresentação, quando ele perguntou se existia alguma pergunta, dentre os alunos que perguntaram, esse aluno que nunca tinha falado pediu o microfone, se apresentou e falou e fez a pergunta dele. E aí, eu não sabia que esse aluno tinha esse trauma, eu estava acompanhando a visita, e eu percebi a diretora e a professora que acompanhava aqueles alunos na visita, as duas chorando, se abraçando, chorando. E eu não entendi nada, eu fui lá perguntar o que estava acontecendo, e elas me explicaram rapidamente ali que esse aluno, ele
destravou do trauma dele naquela visita, Teve uma naquela virada de oportunidade. chave ali É, naquela. ele destravou e na sequência, isso virou até um estudo de caso, o aluno, ao voltar para a sala de aula, depois da visita, ele destravou completamente, não é? Então, o Estado falou para aquela criança, apesar dos seus traumas, olha, você é importante, você tem uma possibilidade de sair dessa situação que você se encontra, né, desse trauma, como aconteceu, ou seja, a mensagem foi dada para ele com aquele profissional da Polícia Federal que te deu a palestra, não é? Ele recebeu essa mensagem e destravou naquele momento, né? E a criança hoje continua sendo acompanhada pela assistência social da escola, mas nos passando a informação de que a criança hoje é outra e que aquele trauma ela vem num processo de superação, né, que se iniciou naquela visita que foi oportunizada essa criança. Então são exemplos como esse e há vários outros, né, que nos mostram que a gente tem que buscar oportunidades para essas crianças, né? Então é um modelo cívico-militar que funciona por meio de uma gestão compartilhada, mas é um projeto de inclusão social também, não é? Porque buscamos as comunidades mais carentes e as escolas mais vulneráveis. Então a gente tem que ter essa visão, né, e esse cuidado de buscar oportunidades para essas crianças, porque para elas essas oportunidades são importantes. E dentro de uma perspectiva de integralidade, né? E o modelo, né, Coronel, é interessante perceber que o modelo ele serve para poder ser modelado pela educação tradicional. Não quer dizer que todas as escolas poderão ser de gestão compartilhada, mas o que pode acontecer é justamente exemplos como esse que o senhor deu, a escola tradicional ela perceber, poxa, o que que eles fazem de diferente que eu posso fazer também? É agregar a questão da educação integral, é agregar a questão da disciplina, né, da ordem, da valorização de determinados princípios, de organização, né, de respeito mútuo. Então eu acho não, eu entendo que essa ampliação, embora haja um cronograma no sentido de ampliar as escolas de gestão compartilhadas, mas as escolas já estão aí sendo referências, sendo modelos como esse que o senhor citou. Eu tenho certeza que esse caso, ele foi veiculado em diversas escolas, né? E hoje as escolas já servem de modelos para a educação tradicional, né, comandante? Estamos todos aprendendo, né? Cada dia, né? Tanto a educação quanto a segurança pública, todos nós estamos aprendendo, porque o desafio é muito grande, né? E de maneira que a gente vê hoje a Secretaria de Educação, aquilo que ela tem percebido de boa prática nessas escolas cívico-militares, ela tem levado também, né? A cultura de paz, hoje existe uma assessoria de cultura de paz Sim. na Secretaria de, de Educação do Distrito Federal, né? Então, o que de bom tem funcionado nessas escolas cívico-militares, de alguma maneira tem sido levado para as demais escolas públicas do Distrito Federal, né? Atividade de contraturno, isso é sabido, que é uma condição ideal, uma situação ideal para a educação pública, né? Para que o aluno carente e que mora num ambiente vulnerável fique realmente mais tempo na escola. A escola se torna mais eficiente e o nosso modelo, ele é quase um modelo de educação integral, realmente. Então, e o certo, quem dera, né? É o aluno em qualquer escola, pública, particular, qualquer escola, respeitar o professor, cumprir normas, ter Claro, sim. responsabilidade, não é? No mínimo, ter respeito pelo professor. Infelizmente, pelo Brasil afora, tanto em escola pública quanto em escola particular, isso aí meio que se perdeu, né? Esse respeito aos símbolos nacionais, né? O civismo, o patriotismo, isso se perdeu um pouco. E o modelo cívico-militar é um resgate de todos esses valores e todos aprendem com bom desempenho dessas escolas cívico-militares e, de alguma forma, isso está indo também para as demais escolas públicas do Distrito Federal. É interessante o modelo, né, Coronel Ferro? Por quê? Primeiro porque a percepção do governo trazer a gestão, né, a direção para a Secretaria de Segurança Pública, né? Inclusive existe uma subsecretaria de Segurança Pública, tamanha é a importância, né, que o governo e a secretaria deu para esse projeto, o senhor como subsecretário de Segurança, cuidando dessa importante pasta, e obviamente numa articulação com o Corpo de Bombeiro, Polícia Militar, mas também há, né, a Polícia Civil também, o Detran também tem participação, a gente vê alguns trabalhos colaborativos que a gente, na verdade,
todos os órgãos de segurança pública interagem ali, né, comandante? A Subsecretaria de Escolas de Gestão Compartilhada, dentro da Secretaria de Segurança Pública, ela foi criada por determinação do governador Ibanez Rocha. Foi vontade dele criar essa subsecretaria para conduzir esse projeto de escolas cívico-militares do Distrito Federal num modelo de gestão compartilhada, interagindo com a Secretaria de Educação. Né? Então, a coordenação do projeto, né, a gestão estratégica do projeto é feita por essa subsecretaria e quem executa são as forças militares, né, Polícia Militar do Distrito Federal e Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal, em parceria com a escola que recebe esse modelo. Né? Então, mais uma vez, é a professora Elvia Paranaguá, que é uma grande parceira, é a secretária de Educação do Distrito Federal, o secretário Sandro Avelar, que veste a camisa realmente, defende esse projeto. Hoje a gente tem banda de música funcionando, porque foi uma ação dele. Né? Primeiro, instrumentos musicais foram comprados, e a União nos deu o recurso para comprar esses instrumentos, e nos deu por quê? Porque elaboramos um projeto e levamos para a União e falamos: União, olha só o mapa da criminalidade, as escolas estão em áreas de vulnerabilidade. Se eu tenho aula de música no turno, né, no outro turno, no contraturno, essas crianças vão estar dentro da escola mais protegidas. Não é? Me deu recurso, a União foi lá e deu recurso para a gente e acompanha a execução do recurso e verifica as aulas de música, não é? As apresentações, tudo isso a gente presta contas. Né? Então, são projetos que são elaborados dentro dessa gestão compartilhada e recursos vêm de todo lado, instituições privadas também nos ajudam, né? Participam de uma forma ou de outra, ou seja, é realmente uma integralidade. Né? A vontade de um governador, a participação de todas as secretarias, praticamente, né, todas as forças de segurança. Quando há uma situação de emergência, uma necessidade maior, o Detran participa, a Polícia Civil muito presente. Inclusive, há uma vontade da Polícia Civil do Distrito Federal também participar da gestão compartilhada. Talvez será a primeira Polícia Civil no Brasil a participar de uma escola cívico-militar. A gente já tem tratativas nesse sentido e uma vontade também do diretor-geral da Polícia Civil do Distrito Federal em participar desse projeto. Né? Em breve, eu acho que a gente vai ter uma escola cívico-militar do DF atendida pela Polícia Civil do Distrito Federal. Coronel, infelizmente o tempo é curto, né? Mas fico muito honrado com a vossa presença aqui no nosso podcast Opinião Segura, falando de uma temática muito relevante, que é educação, é segurança pública, é prevenção primária, é esse grande contributo, né, que as polícias, que as forças de segurança pública têm dado também para a educação, e a gente tem que elogiar muito, né? A PMGO, que é vanguardista e tem feito grandes entregas, a PMDF, outras polícias, né, e outras secretarias de segurança pública do Brasil, que poderiam muito bem ficar, né, no seu cantinho, na sua missão precípua ali, não, mas porque dá trabalho, né, dá trabalho, mas a gente percebe esse esforço e os resultados são esses. Então, fico muito honrado em ter tido a oportunidade de aprender um pouco mais sobre as escolas de gestão compartilhada. Eu espero que essa entrevista aqui, esse podcast, seja uma grande referência para que tudo aquilo que foi desenvolvido nesse importante projeto possa ser replicado em outros estados. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigado, comandante, pela presença. Eu agradeço a oportunidade. Até a próxima. Obrigado, audiência. Estamos juntos. E esse foi mais um episódio do nosso podcast Opinião Segura, diretamente aqui dos estúdios da UR Move em Brasília. Eu espero você no próximo podcast. Forte abraço a todos. Fosse em honra.